Olá, mais um estudo aí para vocês. Vocês conseguem distinguir que modelo é esse, que bagunça é essa? Isso eu quero mostrar para vocês como é que eu faço meus estudos e algumas pessoas. Eu me lembro quando eu dava aula, eu tinha uns alunos que eles queriam tudo certinho, um risquinho só dentro da modelagem, não podia nem apagar o risco que fez para não sujar a modelagem. No dia a dia é assim que funciona. E tem gente que nem faz igual a mim. Tem gente que já pega os recortes, vão fazendo tudo aleatório e depois no tecido. Eu particularmente não gosto. Assim eu consigo visualizar o modelo como um todo, sei onde cada recorte vai sair. Então, além de reforçar o meu estudo, né, como funciona mesmo na prática, pelo menos para mim e para alguns colegas que eu tenho, é mostrar uma outra forma de fazer a pence, tá? Essa aqui é a pence que vocês já conhecem, né, que eu mostrei no vídeo anterior. Aqui eu fechar aqui, então esse excesso vai sumir. Essa parte aqui vai virar, vai dar uma curvatura aqui e vai diminuir. Esse espaço aqui vai acabar diminuindo por aqui. E por que eu fiz essa pence aqui? Que é só uma tira aqui. Porque as costas têm a curvatura normal. Então, às vezes, dependendo da formação dela, aqui abaixo acaba sobrando, porque já está muito próximo à cintura também. Não é só um pedacinho aqui nas costas. Como está pegando um pedaço da cintura, para poder já eliminar essa parte que às vezes pode sobrar, não necessariamente vai sobrar, aí eu fiz essa dobra. Só para vocês terem uma noção, não é esse modelo, mas só para vocês terem uma noção, quem tem dificuldade de entender, é mais ou menos isso que vai acontecer, ó. Olha o ângulo que eu tenho aqui, ó. Se eu dobro aqui, ó, olha o que acontece. Olha como é que o ângulo já saiu do lugar. Tá vendo? Ó, se eu dobro ele, acaba descendo. Então isso vai acontecer o quê? Isso aperta essa região, que na hora que tiver que esticar para ficar lá nas costas no lugar certo, ele vai esticar aqui, ó, e vai ficar bem preso ao corpo. A gente não compensa essa pence, nesse caso aqui, porque é um tecido com bastante elasticidade. Então vai esticar bem no corpo, como é malha fitness. Então eu preciso que essa roupa esteja pelo menos nessa região do busto bem segura, né? Porque as meninas às vezes malham até sem sutiã, principalmente esses modelos que a gente é forrado, não tem necessidade de sutiã. E ele vai ser só uma alcinha aqui, não vai ser nem alça do próprio tecido, vai ser só duas alcinhas pequenininhas, fininhas aqui. Então eu preciso que esteja bem justo. Agora, se fosse tecido plano, a lógica é a mesma para eu fazer uma pence, só que o que eu tirei aqui, eu teria que compensar ou aqui ou aqui. Por quê? Porque o tecido plano não estica, em geral, né? A não ser quando a gente coloca um fio com elastano ali no meio. Mas para uma roupa justa assim, então eu teria que compensar isso aí para poder realmente casar no corpo. Se fosse um modelo mais largo, aí não precisaria, mas se fosse um tecido plano, justo ao corpo, o que eu tirar de pence, eu preciso compensar em alguma extremidade. A outra forma que é de pence aqui, tá? Esta aqui, diferente do que eu tirei, aquela eu tô tirando. Essa aqui eu fiz o quê? Eu vou fazer um recorte aqui, só tem dois riscos aqui que vai me servir, tá? Na minha cabeça eu sei qual é. Mas aí fica essa bagunça aí. Isso aqui vai descartar, é o primeiro modelo que eu tinha pensado, mas eu desisti. Eu pensei em colocar essa altura, depois eu resolvi subir, enfim. Aqui, ó, como esse aqui é um body e ele já é curto aqui, ó, tá? Se a gente for medir o corpo, isso aqui tá bem menor que o corpo. E por que que tá bem menor que o corpo? Porque o tecido estica demais. Então, como ele estica muito, no que ele puxa para baixo, ele vai ficar certinho. Porque se a gente deixa um tecido com bastante elastano no tamanho do corpo, a roupa fica frouxa, não fica bonito não. Fica bem frouxo mesmo. Ele não cumpre a sua função, né, da elasticidade. A não ser, claro, né, que eu tenha uma camisetinha, que eu quero mais larguinha, aí não tem problema. Mas no caso, quando eu quero a roupa bem estruturada no corpo, eu preciso usar a elasticidade que o tecido me dá. Né? Se vocês olharem aqui, ó, tá bem justo, ó. E ainda, ó, se eu quisesse mais, ó, eu ainda poderia botar aqui, ó. Só que aí também
Isso é desnecessário, tá? Que aí ficar extremamente apertado, mas o tecido ainda me dá essa condição de esticar mais tudo isso. Eu não preciso colocar toda a elasticidade do tecido, tá bom? Então, ó, que eu ia falar aqui, eu até esqueci, me perdi. Ah, tá, aquela pence lá. Como ele tá bem justo aqui, ó, eu não preciso fazer com que ele fique mais apertado aqui, ó. Ó, tá vendo? Já está bem apertado. Então, não vou fazer aquelas pences para apertar ainda mais. Não tem nada sobrando aqui. Só isso aqui que é o forro que está subindo. E por que que ele está subindo? Isso acontece muito. Seja em tecido plano, seja em malha. Quais são as opções que a gente tem para isso não subir? Se é que não vai subir. Tá? Porque geralmente acaba subindo sim. Nesse caso aqui, o que que aconteceu? O forro, ele não vai até lá embaixo. Ó, ele termina aqui, ó. Ele só pegou porque ele é o forro do mesmo tecido, ó. Se tivesse colocado um forro lá de poliéster, poliamida, aquele de calcinha, aí poderia ir lá embaixo, que é mais barato. Esse tecido é muito caro. Mas a gente prefere colocar ele para poder dar uma qualidade melhor, né? Embora isso aqui aconteceu. Mas depois a gente resolveu parcialmente. O que que a gente fez? Colocou um elástico aqui em cima, ó, do lado de fora, do tecido de fora, do lado de dentro, né, claro, mas do lado do tecido de fora. Quando a gente coloca o elástico aqui, ele automaticamente ajuda a empurrar um pouco para lá, quando acaba esticando. Aí o elástico vem mais ou menos até aqui, ó. A gente começa com ele aqui, prende aqui e vai até lá mais ou menos, que às vezes suaviza, tá? Então, ele acontece muito isso aqui porque o forro não está indo lá embaixo, ó. Se eu puxo ele até aqui embaixo, ó, olha o que acontece. Se ele está com o mesmo tamanho do body, olha lá, ó, ele some. Tá vendo? Por quê? Porque ele estaria esticado lá embaixo também. Ele só não aconteceu porque o tecido escorrega, porque é poliamida. Ele escorrega, aí ele acaba subindo aqui, tá? Então, assim, se eu não quero que o tecido vá lá embaixo, a gente sabe que corre esse risco. Eu, particularmente, não sei como tirar, né, totalmente isso. Quais são as opções que a gente tem? Primeiro, o elástico, que eu falei. Um outro do lado de dentro, fazer uma costura. Nesse caso aqui, teria que ser na colarete, galoneira. Fazer uma costura nessa parte de dentro, segurando a costura aqui, ó. Vira a costura para cá e costurasse aqui. Porque aí ele ia também segurar aqui. Não é 100% garantia que não vá virar a costura também. Porque isso eu já fiz em outros modelos e já aconteceu, tá? A outra forma, se eu quero manter aqui o recorte aqui, é colocar um elástico aqui dentro, tá? Bem mais justo aqui no corpo, porque aí ele vai ficar debaixo do busto segurando. Então ele não vai deixar ultrapassar o busto. Então, como vai segurar no busto lá, vai acontecer isso, ó. O busto não vai permitir que a roupa suba. Aí tinha que ter um elástico aqui dentro, só no forro, tá? E uma outra forma é fazer a parte do forro menor aqui, se você não quiser o elástico. Você faz o forro aqui menor um dedinho aqui, ó, nas suas laterais aqui, porque aí ele vai ser obrigado a puxar para cá, puxar para lá, que é para poder ficar justo também, né? E ter essa mesma lógica de não subir no corpo. Mas isso tudo a gente tem que testar tecido, porque às vezes pode fazer o papel inverso. Às vezes de puxar para cá, pode ser que o forro puxe o tecido. Aí vai ficar uma coisa esquisita também. Pode ser que o forro faça isso, ó. Puxa aqui, ó. Se estiver muito apertado. Então é um defeito que pode causar. O que eu quero dizer com isso? Não existe regras, tá, gente? É tudo teste. Você vai testando, ver o que funciona, qual o material. Não existe material certo. E por último, mas embora nesse caso aqui já tinha acontecido isso. Não, nesse caso aqui foi até um dos motivos que aconteceu, porque era uma modelagem única. Se a alça é deste tamanho, vamos imaginar que aqui tenha 2,5 cm, o meu forro eu faria uns 3 milímetros deste lado e uns 3 milímetros desse lado menor. Então, se eu tenho uma alça de 2,5, eu faço aqui a parte de dentro forrado com 1,9, que aí vai dar
menos 6 milímetros. Porque ele vai obrigar o quê? Como ele vai estar menor que a alça, ele vai obrigar a alça virar para o contrário, o forro virar para o contrário, né? Aqui, teoricamente, seria a mesma coisa, mas como ele não é preso em nada aqui embaixo, ele não vai fazer essa função. Ele pode até estar menor, mas talvez não aconteça essa função, porque ele não está nada preso aqui. Ok? Então, isso são algumas possibilidades de a gente evitar isso aqui. Mas voltando ao assunto, por que eu vou fazer uma pence lá diferente? Porque eu não preciso fazer tirar aquela sobra de tecido que eu imagino que ia acontecer, porque não está acontecendo aqui. Ele já está bem justo, dependendo do modelo, né? Porque no outro também é a mesma base e eu acabei tirando. Mas isso tudo depende de modelo para modelo. Como é que eu fiz isso aqui? Então aqui eu só entrei para dentro aqui um pouquinho, diminui a alça. Ao invés de tirar aqui, para poder apertar e dar o volume, no centro onde eu acho que vai ficar aqui o mamilo, eu já coloquei o volume, coloquei 1,5 cm para lá, 1,5 cm para cá. Essa parte de cima eu vou cortar aqui, vou tirar a parte de baixo com 1,5 cm que veio para baixo. E essa parte daqui eu vou tirar com 1,5 cm para cima. Por quê? O que é isso? Na hora que eu juntar essas duas partes aqui, ó, junto, aliás, vou juntar por aqui pelo meio, né, para ter uma base, para vocês terem uma noção maior. Na hora que eu juntar aqui pelo meio, ele não vai permitir que o tecido encoste aqui e não vai permitir que encoste aqui. Ou seja, é um processo diferente de inserir pence, mas eu também terei uma pence embutida no recorte. Eu não sei se eu consegui ser claro com vocês. Cadê minha tesoura? Mais ou menos será isso aqui, ó. Espera aí. Ó. Vai acontecer mais ou menos isso aqui, ó. Bem grosseiramente, tá, gente? Ó, então, eu vou tirar esta parte aqui, que vai fazer parte da parte de cima, que vai ficar aqui, ó. Então, é como se isso aqui fosse toda a parte de cima, eu tirei o volume de baixo. E na hora que eu cortasse a parte de baixo, ele seria 1,5 que eu coloquei para cima. Na hora que eu juntar as duas partes pelo centro, o que vai acontecer, ó? Eu tenho este, que não é este exatamente, né? Porque não tem tudo isso, isso foi feito a olho. Eu tenho este volume e este volume. Né? Essa falta, melhor dizendo, do volume se dará aqui no meio. Na hora que eu costuro aqui, na hora que eu costuro aqui, vai dar o volume aqui, que é o volume do busto. Né? Por que eu gosto de colocar a roupa justa, mesmo sendo roupa de ginástica? Porque eu gosto de colocar recortes. Porque o tecido é muito compressado, né? Ele aperta muito ao corpo. Então, para não achatar os peitos, principalmente quem tem silicone, né? Ficar aquela coisa achatada, feia, eu gosto de colocar o recorte, que é para poder a roupa ficar bem justa e o busto ficar com uma estética bacana. Então, ó, o que eu tenho aqui eu coloco para cima, o que eu tirei de lá eu coloco o risco para baixo, que é esse 1,5 aqui, eu faço assim. E este 1,5 para cá seria isso aqui. O que vai para cima faz parte do de baixo. O que vai para baixo faz parte da modelagem de cima. Que ao juntar os dois, eu terei uma pence embutida no recorte. Se ficou alguma dúvida, escrevam aí embaixo aí nos comentários que eu respondo à medida que eu puder ver. Abração!